Desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Criado em 1992, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de apoio à saúde mental que tem como missão dedicar-se a serviço da sociedade, promovendo a expansão da consciência, a saúde física e mental e o direcionamento para uma vida de sucesso através da transmissão de conhecimentos embasados na ciência mental, na espiritualidade e em nossas técnicas psicoterapêuticas. Idealizado e coordenado pelo Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista sistêmico e constelador, reconhecido nacionalmente pelas suas pesquisas em saúde mental e espiritualidade, através do recebimento de diversos prêmios. O IPTH está instalado em Apucarana, Paraná, em sua sede própria, com mais de 30 mil metros quadrados de área verde e 3 mil metros de área clínica. O Instituto oferece serviços para pessoas e empresas tais como palestras, workshops, cursos presenciais e online, celebrações, imersões e atendimento clínico psicoterapêutico, através de técnicas como o método ASMI, constelações sistêmicas familiares, Buddy Talk, Theta Healing, terapia vibracional quântica e sagrado feminino, proporcionando através do autoencontro a sublimação de problemas de saúde físicos, mentais e espirituais, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, dependência química, insônia, anorexia, conflitos familiares, problemas financeiros e outras temáticas importantes. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos atendimentos terapêuticos proporcionados pelo IPTH. Os recursos arrecadados são aplicados em prol do próprio Instituto, em benefício de sua infraestrutura, recursos humanos, capacitação de profissionais e projetos que beneficiam a sociedade. Ainda há muito para construir e muito potencial para ajudar a humanidade, pois os sonhos não param e a cada conquista se torna um marco para o IPTH. Novas ideias surgem diariamente e com elas os desafios. Mas com força e afinco, a caminhada continua com o intuito de tornar as instalações do IPTH um lugar cada vez mais acolhedor, inovador e restaurador para atender com maior excelência aqueles que nos procuram. Queridos telespectadores, bem-vindos a mais um programa Introspectismo. No programa de hoje, venho lhe questionar sobre seus hábitos. Os hábitos são movimentos e até pensamentos que já estamos tão acostumados a fazer que fazemos sem perceber. Por exemplo, todos os dias acordamos, levantamos da cama e vamos ao banheiro. É um hábito que repetimos todos os dias e fazemos isso sem perceber. Nossa mente já está habituada em fazer isso todos os dias. Já os hábitos de pensamentos, precisamos ter mais cautela com eles, porque podemos pensar todos os dias em algo positivo ou negativo. E é agora que lhe trago uma notícia que pode mudar sua vida a partir de hoje. Tudo o que pensamos com emoção e repetidas vezes, nosso inconsciente entende que queremos que aquilo se realize. Nosso inconsciente é como um gênio da lâmpada. Tudo que pensamos, ele entende que queremos que se realize. Portanto, vamos nos habituar a ter pensamentos elevados e positivos. Todos os dias ao acordarmos e até o momento que nos deitarmos para dormir, vamos vibrar constantemente coisas positivas, que somos saudáveis, prósperos, amados e que somos merecedores de tudo o que acontece e vai vir a acontecer em nossas vidas. Bom dia a todos, estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH.
Nesse programa de hoje, vamos falar sobre a questão do tempo e um pouco do que está acontecendo na humanidade, no mundo e talvez no universo, nos últimos anos, nos últimos meses e principalmente no tempo agora, o que nós estamos vivendo na humanidade. As movimentações que aconteceram a nível planetário nesses últimos meses, que não foram apenas movimentações de nível de saúde, de nível de doença, de nível de pandemia. Infelizmente, a grande mídia focou muito em uma mudança voltada à questão da doença, à questão da pandemia, à questão do Covid-19, colocando o Covid-19, o vírus, como o grande protagonista da mudança do nosso planeta nesse ano de 2020. Porém, o que de fato nós percebemos e o que nós podemos visualizar é que a mudança planetária que vem acontecendo, a mudança social, a mudança cósmica que nós estamos passando, ela não é apenas uma mudança que volta a ser a questão da precaução, da saúde em relação ao vírus, mas é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de perspectiva de vida, é uma mudança na espiritualidade do globo todo, de todo o planeta, de todas as pessoas, em todas as partes do mundo. E essa transição que vem acontecendo ao longo da história marca absolutamente uma mudança de era, que será o que foi antes de 2020 e o que será a partir de 2021. E para nós falarmos um pouco mais sobre essas mudanças, sobre esse marco que se estabelece em 2020 e como a humanidade vai se comportar a partir de 2021, nesse programa, o Dr. Celso Scheffer vai nos trazer as análises que ele faz dessa mudança planetária que está acontecendo nesse momento no mundo. Bom dia, Dr. Celso. Bom dia, Cleiton. Bom dia aos telespectadores da TV Canal 38 de Apucarana. Muito obrigado por estar conosco nesse programa, Uma Viagem para Dentro de Si. A nossa visão sistêmica traz uma grande reflexão sobre o que acontece, o que está acontecendo no planeta. Nós estamos no IPTH há 30 anos, 29, 30 anos, né? E sempre acompanhando os movimentos espirituais, mentais e planetários que sempre estão ocorrendo. São efeitos cataclísmicos, com grandes proporções no nosso planeta, e o ano 2020 ele marca o fim da era mediana, o fim da era mediana. E isso é muito real que a gente está observando no planeta, pela movimentação planetária, pela movimentação das formas de se ver a vida e principalmente a grande movimentação humana. Então, até 2020, a era mediana, onde prevalecia a matéria, a busca desenfreada pela matéria e a perda de valores com relação ao ser humano e também a perda de valores com relação àquilo que suporta a existência humana na matéria, que são os valores familiares. E nós vemos que o nosso país veio até 2020, um pouco antes, né, 2018, veio caminhando para que realmente nós, seres humanos, pudéssemos ver o caos que se instalou no planeta por conta do coronavírus. E o caos que se instalou no Brasil, onde muitas questões vieram para a luz, questões ocultas que antes ficavam por debaixo do pano, e nós vemos aí a grande perda de valores com relação à vida e com a relação ao respeito humano. Nós vemos uma grande classe política, um grande número de classe política e até mesmo do judiciário do nosso país, trabalhando contra a humanidade, contra o progresso da humanidade, e fizeram do coronavírus uma forma de dilapidar financeiramente a estrutura humana. Mas isso não é a culpa da política, isso é um movimento espiritual ocasionado pela transição planetária. E todos nós que estamos passando essa maré,
de dificuldade, de luta, de desumanidade. Acho que a palavra que eu mais encaixo aqui é a desumanidade, onde pessoas com má índole, totalmente tomado por energias trevalinas, numa busca de sufocar a evolução do ser humano, usando da pandemia como um mecanismo de exploração e saque dos cofres públicos, jogando a população numa dificuldade, numa miséria, até mesmo numa crise de existência. E nós vemos o grande número de pessoas que cometeram suicídio, o ato extremo, por causa do pavor que a grande mídia jogou na psicoesfera. Isso tudo é necessário? Por quê? Porque nós, seres humanos, viemos perdendo valores com o passar dos anos. E agora chegou o momento. É o fim da era, Cleiton. 2020 marca o fim da era mediana, a corrida pela matéria, pisar em cima de quantos forem precisos para conseguir galgar pilares elevados dentro de uma postura de aquisição puramente matéria. E aí, a partir de 2021, aqueles que estiverem preparados mentalmente irão desfrutar de uma nova era, de uma evolução espiritual a partir do interior do ser humano. A grande mudança que está acontecendo, Cleiton, é a volta do ser humano para dentro de si. A volta para a sua essência, a busca de Deus interno, né, internamente. As pessoas estão compreendendo que nós somos o templo, nós somos moradas de Deus e que se nós não nos alicerçarmos na espiritualidade humanística verdadeira, nós somos tragados por pessoas que não têm nenhum interesse na evolução humana, Cleiton. E uma questão que se falou aqui que é muito importante, que muitas das pessoas que hoje veem a forma com que a humanidade vive, né, buscando a riqueza, buscando a posse, buscando muitas vezes procurando na matéria uma estrutura de vida, e nós muitas vezes não paramos para perceber que isso não é uma característica do ser humano, isso não é uma característica da humanidade, né? Isso é uma coisa que é muito presente de 2 séculos para cá. E se a gente levar em consideração todo o restante da história da humanidade, havia uma procura maior pela espiritualidade, pelo conhecimento, por uma condição de vida mais equilibrada. Então, muitas pessoas prendem-se ao parâmetro atual, né? Tem que buscar dinheiro, buscar riqueza, buscar matéria, mas isso não é uma coisa que sempre foi presente na humanidade, né? Verdadeiramente, se você analisar a história da humanidade nos últimos 2 séculos, né, nos últimos 200 anos, né, nós viemos passando por um processo de mergulho na matéria, um mergulho para fora de si, né? E nós vemos que a medicina, ela transmitiu para a humanidade uma visão reducionista do ser humano, como um simples agregado de nervos e tendões, negando sempre o seu eu mais profundo do ser humano, né, que é a espiritualidade. Isso mudou em 1999. Então foi um grande avanço, né? A classe médica da Ordem Mundial de Saúde já determinou que o ser humano ele é um ser espiritual e a espiritualidade entra como um ponto de equilíbrio de saúde física, inclusive. Física, psicológica e espiritual. Isso era negado. Então nós vemos hoje também que a religião, aquela religião que jogava o ser humano para fora de si, hoje já está com outro olhar, né, Cleiton? Exatamente. Então o ser humano ele está mais voltado para si, não na busca daquele Deus interno, daquele Deus longe, aquele Deus vingativo, aquele Deus distante e muito difícil de encontrar. Isso a gente vê pelo grande número de filosofias que estão se proliferando no planeta, trazendo o ser humano de volta para dentro de si. E aí é que a gente diz que há uma volta aos valores, os valores morais do ser humano, os valores morais da família, e nós sabemos que
que havia um grande projeto, né, de dilapidação dos valores éticos e morais da família, se desestrutura a família, se desestrutura toda a base da sociedade, desestrutura o ser humano como um ser psíquico, e aí entra nessa grande pandemia, não do coronavírus, mas a grande pandemia de ato extremo cometido por pessoas pelo pânico levado por conta desse bendito coronavírus, né, Cleide? E esse coronavírus, essa pandemia, ela, na verdade, serviu para sacudir, né, a humanidade, porque apesar de muitos olharem isso como uma coisa negativa, e de fato é uma coisa ruim, né, muitas pessoas acabaram morrendo e tal, mas em contrapartida o que a gente vê é que todo mundo estava correndo desenfreadamente em busca de matéria, de posses, de riquezas, de um sucesso fictício no financeiro ou no status, e quando tudo isso, nem que por um momento, se tornou desnecessário, impossível, irrelevante, quando a pandemia ela parou e disse assim, não, essa corrida não está valendo mais, as pessoas tiveram que começar a olhar outras coisas que pudessem preencher o ser humano que não fosse essa corrida, né? E aí é que a espiritualidade voltou novamente a ser revista. A questão da pandemia é uma questão natural da evolução da humanidade. Se nós olharmos para o passado, nós vemos a gripe espanhola, a gripe das aves, a gripe do porco, sempre houve, sempre houve. Mas o que aconteceu de diferente nessa época é que a mídia, a grande mídia, ela despejou na mente humana uma desesperança. Mas isso também estava, de alguma forma, na programação da evolução espiritual. Porque hoje nós sabemos que nós não podemos, de maneira nenhuma, se lançar cegamente naquilo que a mídia diz. E nós temos que confiar em nós, em quem nós somos, como um ser espiritual, né, Cleide? E chegou ao final do nosso programa, né? Nosso tempo, infelizmente, encerrou. Amanhã nós vamos voltar novamente com esse assunto, conversar um pouco mais sobre essas transições que a humanidade está passando e esperamos que vocês estejam com a gente nesse mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Coloque todos os ensinamentos transmitidos a você no programa de hoje em prática em sua vida. Para maiores informações, entre em contato conosco. Aguardamos você. Gratidão e até amanhã.